Bem-vindo, VEC Igreja! Bem-vindo à nossa experiência online, que hoje juntos nós vamos adorar, engrandecer e louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Hey! Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você se entregou. Hoje eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 oh. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você se entregou e hoje eu sou livre. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare! Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Oh! É o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você se entregou e hoje eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha
a cruz levou. Você se entregou e hoje eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu amor, Jesus. Nós sabemos que o Senhor luta as nossas guerras. Ele é por nós. Deus é por nós. Amém? Aleluia. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Oh, uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Oh, e eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. No vale caminha junto a mim, é certo que misericórdia e bondade seguem em mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que luto minhas guerras. Oh, e eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Oh, estás conosco, Jesus, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou
sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse momento nós queremos passar os recados. Toda terça-feira nós temos o nosso culto online às 19h30. Fique ligado, compartilhe, seja um parceiro dessa obra. Anota ali então, toda terça-feira, 19h30, culto online. Lembrando também, toda quarta-feira nós temos o Projeto Zaqueu, que está lá na página Facebook, Projeto Zaqueu, às 20 horas. É um trabalho da igreja UVEC. Seja também nosso parceiro. Você é nosso convidado para grandes coisas que estão acontecendo em nosso meio. E nesse momento também a gente quer lembrar a você sobre contribuição, dízimos e ofertas. Nós temos 3 maneiras de fazer. Você pode fazer transferência bancária, você pode fazer online ou você pode fazer Pix. Tudo está na descrição do vídeo, no rodapé, e você pode anotar, fazer da maneira que você acha mais conveniente, porque é totalmente seguro. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvamos por essa oportunidade, louvamos por esse dia que o Senhor nos dá, por estarmos novamente juntos, conectados, né? Glória a Deus por isso. Eu quero trazer como tema da mensagem para as nossas vidas no dia de hoje, quem eu sou em Cristo. E, na verdade, queridos, estamos começando uma série, amém? E no decorrer dessa série, aprenderemos a nossa nova identidade, quem nós somos, né? Hoje, nessa nova natureza que nós recebemos, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então a gente entende que nós recebemos uma nova natureza. E nessa nova natureza nós estamos inseridos, né, na nova aliança. E se estamos vivendo a nova aliança, a nossa ótica, a nossa forma de ver, ela muda. E entendemos que essa nova aliança fala a respeito da graça e de quem somos em Cristo. Isso é algo maravilhoso, né? A gente entender, e isso é muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada. Isso é muito importante. Quem sabe você vai dizer assim, para que eu preciso saber disso? É para a tua vida num geral, em todas as áreas, né? Quando você entender quem você é em Cristo, né? Como Deus te vê através de Cristo em você, amém? Você vai ver, e quando você se vê também, porque não é só Deus te ver em Cristo, né? Mas é você se ver em Cristo. É você entender quem você se tornou em Cristo. Quando você recebeu esse Jesus, quando você disse sim para esse Jesus e quando você tomou esse posicionamento de fé e decidiu seguir esse Jesus, se tornar discípulo desse Jesus. Amém? Então a gente acaba entendendo quem nós somos em Cristo. E por isso que eu achei muito importante, né, a gente aprender isso. Quem sabe você está dizendo, mas eu pensei que seria uma outra palavra, uma palavra de encorajamento, uma palavra de prosperidade, porque nós estamos vivendo uma pandemia, uma palavra, quem sabe, de cura. Mas quando nós entendemos quem nós somos em Cristo,
nós vamos entender que há uma dimensão muito grande, né? E que essa dimensão, ela leva a todos os aspectos e a todas as áreas da nossa vida. Seja ela econômica, seja ela familiar, seja ela emocional, seja ela física, seja ela no sentido de saúde, profissão, relacionamentos, como igreja, como nós mesmos, né, com a gente mesmo, com o nosso interior, vamos falar assim. Você, quem sabe, passa dificuldades, quem sabe ao longo dos anos foi acarretando traumas, palavras que foram lançadas contra a tua vida e que isso foram inseridas dentro de você e que hoje você, sem você querer, mas automaticamente aquelas palavras vêm no teu coração, vêm sobre a tua mente. Então, isso tudo é muito importante nós entendermos quem nós somos em Cristo, porque dessa forma muitas coisas elas caem por terra, elas são quebradas, porque há um novo entendimento e a gente começa a ver e se enxergar como a gente é, na real. Como Deus nos vê e como Deus quer que a gente se veja também. Amém? Então, quando recebemos a Cristo, com Ele recebemos uma nova identidade. Tá? Isso é uma coisa que eu venho falando há vários cultos, né? Há várias ministrações, e essa é uma coisa assim, muito interessante, porque, queridos, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador, quando nós dissemos sim, né? Nós nos tornamos filhos de Deus, né? E o que acontece quando nós nos tornamos filhos de Deus? Ele não somente te vê como um filho, mas ele te adota como filho e coloca sobre a tua vida uma nova identidade. E quem sabe, é difícil da gente entender isso. Mas de tanto a gente ouvir, a gente vai acabar entendendo e principalmente crendo, porque isso é uma atitude de fé. Eu preciso crer que aquilo que a palavra diz ao meu respeito é verdade. Eu preciso crer nisso. Amém? Então a palavra de Deus, ela deixa bem claro: assim como Cristo é, nós somos. E essa palavra, eu quero convidar você a abrir lá em 1 João, o capítulo 4, o versículo 17. E eu quero ler na versão Almeida e atualizada, né? A nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. A palavra, ela não mente. A palavra, ela não tem varia. Hoje ela fala uma coisa, amanhã ela fala outra. Não, a palavra, quando ela é dita, ela se torna uma palavra absoluta, uma palavra verdadeira. Amém? A palavra é a verdade, né? E aqui diz que nisto o amor é aperfeiçoado em nós. O que é este amor aperfeiçoado em nós? Quem é o amor? A palavra de Deus diz que Deus é amor. E nós entendemos que Deus é amor porque Cristo, quando estava neste mundo, ele revelou esse amor do Pai. Ele revelou a bondade do Pai. Ele revelou a misericórdia do Pai, a grandeza desse Pai. E por isso nós precisamos entender
Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é também, nós somos neste mundo. O amor do Pai, o amor que está em Cristo, porque Cristo é amor, né? Este Cristo, este Espírito Santo, esse Deus maravilhoso, ele está sobre as nossas vidas, ele está nas nossas vidas. Nós precisamos crer nisso. E nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Porque o amor que a gente sente como ser humano, ele é muito limitado e é muito pequeno, perto do amor verdadeiro, o amor do Pai, o amor ágape. Esse amor incondicional. E é este amor que ele coloca sobre as nossas vidas e ele nos aperfeiçoa. Para quê? Para que nós venhamos nos manter em confiança e ter esse entendimento que assim como Cristo é, nós também somos. Então, quem é Cristo? Você entende quem é Cristo? Cristo é santo, Cristo é fiel, Cristo é a graça, né? É o favor. Cristo é o amor, Cristo é a paz, Cristo é a saúde, Cristo é a liberdade, é você se tornar livre. Cristo tem vários aspectos de Cristo. Quem Cristo é? Assim como Cristo é, nós somos. Nós precisamos entender isso, que aquilo que está em Cristo também está em nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus e recebemos essa nova natureza, essa nova identidade. Amém? Numa outra versão, o mesmo versículo de 1 João 4,17, eu quero falar na versão da Bíblia Viva, a nova Bíblia Viva. E diz assim, ó: e à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim, nós não nos envergonharemos nem ficaremos perturbados no dia do juízo. Sabe, tem muita gente apavorada. Tem gente que está dentro da igreja, mas está preocupada porque se Jesus voltar, vai para o inferno. E olha o que a palavra de Deus nos declara nessa nova versão aqui. Nessa versão viva aqui. E à medida que vivemos em Cristo, à medida que eu e você estamos em Cristo, à medida que eu e você cremos em Cristo, à medida que eu e você confiamos em Cristo, à medida que eu e você estamos ali seguindo esse Jesus, recebendo a palavra dele, ouvindo a palavra dele, ouvindo a mensagem dele, sendo acrescido na nossa fé, à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. Por isso é muito importante a gente ouvir os cultos, a gente receber a palavra, a gente fazer desse momento que nós estamos tendo agora, esse momento online, esse momento onde a gente não pode estar, né, congregando ali juntos, reunidos no mesmo lugar, devido a esse decreto que nós estamos passando. Mas eu quero dizer para você, tem pessoas que em outros países não é um decreto. Realmente é um governo que proíbe as pessoas de falarem de Jesus e se reunirem e serem igrejas, de congregarem, de falar da palavra. Só que, queridos, eles têm outras oportunidades, né? E essa é a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Estarmos aqui conectados, né? E aqui diz que à medida que nós vivemos em Cristo, à medida que eu e você nós vivemos em Cristo, nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim nós não nos envergonharemos nem ficaremos perturbados no dia do juízo. Mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo.
Outras palavras. Querido, o que você precisa fazer nesse instante? Eu sei que muitos, nesse tempo onde nós estamos vivendo, se ouve muito nas mídias, no Facebook, no YouTube, no Instagram e vários locais onde está sendo falado que está chegando o final do mundo, está chegando o final dos tempos, que as coisas é uma era apocalíptica. É o que eles estão falando. E aí o povo fica todo perturbado, estabanado, preocupado, com medo, temeroso, em pânico. E muitos desses que estão em pânico se dizem cristãos, se dizem conhecedores da palavra. Por isso que eu e você nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Porque a partir do momento que eu entendo quem eu sou em Cristo, há uma calmaria no meu coração. Porque eu entendo que eu estou inserido nele, que ele está inserido em mim. E que aonde ele estiver, eu vou estar. Jesus vai estar no inferno? Não, Jesus vai estar no céu com o Pai. Eu e você estaremos lá no céu com o Pai, com Cristo e com o Espírito Santo. Não tem como ser diferente. Então aqui, essa palavra de 1 João 4,17, ela deixa bem claro. Mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Então, eu tenho esse entendimento, eu creio nessa palavra, eu creio que através da graça que me foi concedida, deste favor imerecido, deste amor incondicional, dessa misericórdia tremenda e poderosa, eu entendo que Cristo está sobre a minha vida e agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu não levo pela carne, mas eu levo pela fé. Eu vivo pela fé, pela certeza. Amém? Então, através de Cristo, através da graça, somos como Ele é. E para a gente entender um pouquinho melhor, eu quero trazer alguns tópicos onde a gente vai falar e no decorrer das outras pregações, nós vamos estar trazendo mais tópicos onde vai estar falando a nossa nova identidade, que é muito importante. Eu e você temos essa consciência, mas não somente uma consciência, mas sim também uma convicção daquilo que vai estar sendo explanado, ministrado nessa palavra. Amém? Quero convidar você a abrir lá em Efésios, o capítulo 1 e o versículo 1. Eu quero trazer nessa versão, nova versão internacional, aonde Paulo ele começa escrevendo a carta aos Efésios, ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. E assim, é algo tão interessante, porque quando Paulo ele inicia essa carta, ele já começa declarando para todos, sabe? Não tem churumela, não tem algum debate contra, mas ele já começa declarando, professando, fazendo uma declaração onde ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Isso aqui é um fato. Se eu e você nós fomos chamados, se eu e você nós fomos separados, se eu e você já fomos escolhidos lá no ventre da nossa mãe, né? Porque a palavra de Deus diz que lá no ventre da nossa mãe o Senhor já nos dava o nome, já nos chamava pelo nome e tinha um chamado sobre as nossas vidas. Aí quem sabe você está fazendo a pergunta aí na sua casa, dizendo assim: tá, mas e aqueles que não são? Aqueles que não creem? Todos foram chamados. Só que as pessoas têm que dar uma resposta para esse chamado.
né? Se alguém te chama, você tem que dar uma resposta para essa pessoa, certo? Se o teu pai, a tua mãe te chama, o teu esposo te chama, a tua esposa te chama, o teu filho te chama, ou a mãe chama o filho, cada um desses espera uma resposta. Deus fez a mesma coisa, Deus nos chamou. Ele chama cada um diariamente, mas ele espera uma resposta. E essa questão da resposta é um posicionamento, né? É algo que eu e você temos o livre-arbítrio de escolher e tomar uma decisão. Eu vou ou eu não vou. Eu quero ou eu não quero. Para você entender um pouquinho da história, Paulo, que antes, outrora era Saulo, era um grande estudioso da lei judaica, da velha lei, da lei antiga, né? E ele era um perseguidor de todos que se diziam cristãos. E num certo dia, a caminho de Damasco, ele teve um encontro real com Cristo. E quando ele teve esse encontro com Cristo, a graça se manifestou sobre a vida de Paulo. E eu creio que houve uma revelação, porque 3 dias ele ficou cego, ele não conseguia enxergar, né? E na verdade, tudo isso aconteceu com um propósito, né? Para que o Senhor pudesse trabalhar nele. Assim como anos ele estava sob a jurisdição da lei, sob a dispensação da lei, ele também estava cego. Cego com os olhos abertos. E agora, Jesus permite que ele se torne cego dos seus olhos físicos, mas que os seus olhos espirituais fossem abertos, para que ele visse com clareza, aquilo que Cristo estava revelando sobre a vida dele, a graça. E é tremendo e é poderoso, porque nós somos uma igreja privilegiada, aonde o Senhor tem nos chamado, aonde o Senhor tem nos resgatado, aonde o Senhor tem nos mostrado, aonde o Senhor tem explanado da sua graça, aonde o Senhor tem se manifesto pela sua graça, através da sua graça, através do seu amor, e tem falado dentro dos nossos corações e tem colocado sob os nossos olhos físicos a ótica da graça para que a gente possa entender a sua palavra e levar essa palavra, essa revelação da graça sobre a vida de todos que nos assistem, todos aqueles que querem receber dessa graça. E Paulo ele declara que é pela vontade de Deus. E aí ele continua, diz, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. E eu quero declarar essa palavra. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão na Grolândia, em Trombudo Central, em Rio do Sul, no Braço Trombudo, na Atalanta. E eu quero dizer, por todas as cidades vizinhas, por esse estado, por esse país, o Senhor tem te chamado. Então, a primeira coisa que eu entendo, olhando por essa carta de Paulo, então eu quero trazer quem eu sou em Cristo. Amém? Primeira coisa, nós somos santos. Santos. Aí quem sabe você vai dizer, mas pastora, eu tô cheia de coisa errada que eu fiz, eu tô cheia de pecado, eu tô cheia de coisas que eu me envergonho. Como é que tu vai me dizer que eu sou santo? A palavra de Deus ela é bem clara, né? Aos santos e fiéis em Cristo. Toda vez que a palavra diz em Cristo, com Cristo, tá falando para mim e para você. Quando você pega a tua Bíblia e quando você começa a ler a palavra e todo versículo que diz em Cristo é algo que está se remetendo, que está se portando para você. Você em Cristo.
Quem é você em Cristo? E aqui está dizendo que nós somos santos e fiéis em Cristo. Então, qualquer um que crê em Jesus Cristo e tem uma fé salvadora, o que é uma fé salvadora? É aquela fé que crê. Não é que você é que vai te se salvar, mas é a tua fé. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Por isso que aqui diz que quando eu e você, nós cremos em Jesus com uma fé salvadora, então está entre aqueles que são santos e separados para Deus. Nós somos aqueles que estamos no meio ali, junto dos santos e separados para Deus. Só que você vai dizer, eu sou santo. Sim, você é um santo. E é tão interessante porque o Senhor faz uma obra completa. E quando ele fala em santo, ele quer falar de um santo sem culpa. Uau! Isso é tremendo. Efésios 1:4, você vai continuar lendo ali Efésios, a carta de Efésios, diz assim, ó. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Tremendo esse versículo. Tá vendo novamente que esse versículo ele coloca em Cristo? Olha só como é interessante. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Em Cristo. Então nós somos predestinados em Cristo. Aí tem aquela história. Então, se nós somos predestinados, Deus escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Não. Quando nós falamos na questão de ser predestinados, nós precisamos ter um entendimento que eles, aqui diz assim, ó, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Escute bem. Para sermos santos e sem culpa diante dele. A predestinação, ela foi dada para quem? Para Cristo. Tudo que aconteceu foi em Cristo. Então, quando eu escolho Cristo, eu estou sendo separado para ser salvo. Agora, a palavra de Deus ela deixa bem claro. Cristo veio para todos. Amém? E o juízo, ou melhor, o mundo que diz que vai acabar, ou a volta de Jesus, não vai acontecer antes que todos ouçam quem é Cristo, quem é Jesus. Para que um dia, diante do Senhor, não venham ter desculpa e dizer, mas eu não sabia, eu não conhecia Jesus, nunca ouvi falar. Como é que agora tu vai me dizer que eu sou condenado se eu nunca ouvi falar de Jesus? Não. Todos vão ter a chance de ouvir quem é Cristo. E aí, eu e você, novamente, temos que tomar um posicionamento de escolher. Eu escolho Cristo ou eu não escolho Cristo. Você consegue me entender? Então, somos separados para Deus e livres de qualquer acusação. Olha só. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só, em Cristo Jesus. Então, quem eu sou em Cristo? Eu sou um santo e sem culpa. Mas, pastora, como é que tu vai me dizer isso? Eu continuo fazendo coisa errada. Só que Deus não olha para você mais. Quando você aceitou Cristo, Deus ele olha para Cristo. E Cristo não tem pecado. Cristo não tem erro. Cristo não tem as melanças que ainda muitas vezes eu e você continuamos fazendo. Nós temos que entender quem nós somos em Cristo. Quem eu e você somos em Cristo. Isso é uma coisa que eu quero enfatizar bastante para nós entendermos. Então, queridos,
Eu sou santo. Você é santo. Não importa o quanto o meu dia começou bem ou ruim, mas por causa da graça de Deus, pelo dom da fé que eu tenho tido em Cristo, que é uma decisão de crer, né? Eu sou santo. A graça, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é a graça. A graça é porque Jesus morreu na cruz e ele se entregou por mim, e daí eu sou perdoado porque, né, ele pagou meus pecados e pronto, é a graça. Não. Vai muito além disso. A graça, queridos, a graça é algo tão maravilhoso que tudo que é pela graça é visto pela fé. Nós temos que olhar com fé para essa graça. A graça me diz, pela graça eu sou santo e sem culpa. E aí eu tenho que tomar um posicionamento de fé e crer nisso. Eu sou santo e sem culpa. Esse é quem eu sou em Cristo. Eu sou santo e sem culpa. Amém? Eu já sou santo e sem culpa em Cristo. E Deus vai trabalhar continuamente a santidade em minha vida. Por quê? Porque quanto mais eu estiver em Cristo, o amor dele é aperfeiçoado em mim. Quanto mais eu buscar Cristo, quanto mais eu tiver desejo de entender quem é Cristo. O que é essa graça? Quanto mais eu busco querer descobrir isso, pedindo para Deus, Deus me revela a tua graça. Senhor, fala comigo, mostra Espírito Santo sobre a minha vida. Isso vai acontecer. Né? Por quê? Porque eu e você, nós estamos num processo. E esse processo ele vai até no último dia, aonde eu e você vamos fechar os nossos olhos, nosso fôlego vai acabar e a gente vai voltar para a casa do Pai. Né? Nós, como filhos, vamos voltar para a casa do Pai. Tá? Então você é um santo e sem culpa. Segunda coisa que eu aprendo nessa carta de Efésios, que nós somos fiel em Jesus Cristo. Eu e você, nós somos fiéis. Amém? Acreditando no Senhor Jesus Cristo e perseverando no amor, na devoção, a afeição a Ele, por Ele, né? É esse amor por Ele, essa coisa de eu querer estar com Ele, buscar esse Jesus na minha vida. Então, o Senhor me vê como fiel. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Amém? Quando creio na graça pela fé, creio que sou fiel, porque Cristo é fiel. Cristo, ele é fiel. Aí, quem sabe você vai dizer, mas eu não sou tão fiel assim. Mas comece a declarar, eu sou fiel em Cristo. Eu sou fiel. Eu sou santo e sem culpa. Porque muitas vezes quando a gente não crê nisso, o inimigo das nossas almas, o legalismo, e a gente acaba indo procurar pregações aonde fala que você é culpado, que você tem que fazer uma romaria, pagar promessa e ficar sem comer não sei quantos dias e fazer uma campanha para ganhar as bênçãos, para se purificar. Gente, nós temos que entender muitas coisas e vem da parte do inimigo para nos aprisionar, para fazer com que a gente fique pensando dentro do nosso coração, sobre a nossa mente e não crendo nessa graça, não crendo nesse sacrifício perfeito que Cristo fez. Nós temos que ter esse entendimento. Nós precisamos trazer isso para dentro do nosso coração. Isso é algo diário, isso é algo que é minuto a minuto, é cada vez que o inimigo vem tentar botar um cochicho no teu ouvido, inculcar alguma coisa sobre a tua mente, sobre o teu coração, você tem que começar a declarar e falar, para falar com os teus lábios quem você é em Cristo.
Você tem que crer nisso. Você precisa crer. Isso é que vai fazer toda a diferença na tua vida. Isso é a graça. Tudo que vem pela graça é pela fé. Não é porque eu estou sentindo ou porque realmente eu sou. Porque não vem pelo meu esforço, não vem pelo teu esforço. Não é por aquilo que nós somos, mas é tudo por aquilo que Cristo é. E é isso que eu e vocês temos que entender, botar isso dentro do nosso coração. E não deixar que pensamentos legalistas, que traumas, quem sabe, de infância, quem sabe você ouviu a vida inteira palavras contrárias, você foi crescendo e criou raiz dentro do teu coração, criou raiz dentro da tua mente, da tua consciência, do teu inconsciente, onde palavras foram liberadas sobre a tua vida dizendo que você não prestava, que você não valia nada, que você não era nada, que você é a pior pessoa que existe, que você não vale a comida que você come. Esse tipo de coisa são palavras que foram lançadas, quem sabe, por pessoas que você ama. Por pessoas que, quem sabe, você tinha um apreço, tinha um carinho. E por algum momento elas se levantaram e falaram essas palavras contra a tua vida. E quem sabe aquilo ficou incutido dentro do teu coração. Mas eu quero dizer para você, você tem que entender, por isso que é tão importante nós entendermos e principalmente crermos nessa graça e pela fé entendermos, pela fé crermos que a graça não é eu e você, não é o que nós fizemos ou o que nós somos, mas sim quem Cristo é e o que Ele fez. Então, a terceira coisa, nós somos altamente favorecidos através de Cristo, recebemos graça concedida, uma graça dada, um favor imerecido, um derramar das bênçãos de Deus que não são ganhas pelo nosso esforço. Uau! Sabe o que é você entender e botar isso na sua cabeça? E é tão, às vezes, tão... A gente acaba crescendo dentro de uma igreja legalista e ano a ano a gente vai aprendendo que para você receber você tem que dar alguma coisa. Então você tem que fazer alguma coisa para que Deus venha te abençoar. Só que pessoas que vivem nesta visão, elas ainda não entenderam. Elas estão vivendo na dispensação da lei e não na dispensação da graça. Quando eu e você nós entendemos que nós estamos vivendo na nova aliança, nós estamos vivendo na dispensação da graça e que nós somos alguém em Cristo, quem eu sou em Cristo? Eu vou entender que há um derramar das bênçãos do Pai, há um derramar das bênçãos de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, não por esforço, não por aquilo que eu estou fazendo, não por aquilo que eu estou merecendo, olha só, porque merecer ninguém merece nada. Vamos falar. Vamos parar e pensar. Será que eu mereço alguma coisa? Será que você merece alguma coisa? Só que Deus, Ele nos amou de tal forma que Ele nos dá a graça que diz favor imerecido. É um favor que você não merece, mas é um favor que o Senhor está te dando. É um favor que o Senhor está derramando sobre a tua vida. Então, nessa nova lei, na dispensação da graça, nós entendemos quem nós somos em Cristo. Nós somos altamente favorecidos. Amém? Pois Cristo alcançou e conquistou naquela cruz todas as bênçãos contidas na palavra. Acabamos de falar no culto passado, né? Todas as bênçãos, todas as promessas foram colocadas sobre Cristo. O cumprir das promessas está sobre Cristo. Então, quando eu tenho Cristo, quando eu recebo Cristo, automaticamente todas as promessas, todas as bênçãos estão sobre a minha vida. Então, é algo tão maravilhoso,
temos o favor de Deus sobre nós, a sua misericórdia diariamente sendo renovada. É algo tremendo. E eu quero falar algo muito forte. Nesse tempo onde nós vivemos com notícias ruins, notícias baseadas em mídias sociais, em aquilo que a televisão está relatando, em índices que o próprio governo levanta, né? Só que, queridos, eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo estão preocupadas. Vai fechar? Não vai fechar? Vai ficar aberto? Como é que eu vou pagar a conta? E se eu não puder mais trabalhar? E se eu não puder mais fazer isso? Quem sabe você está me assistindo e você está desempregado. E quem sabe você está dizendo, olha, é fácil falar, mas estar desempregado, viver nessa situação não é uma coisa muito boa. Isso traz um desgaste, isso traz um desconforto, isso traz preocupações. Mas é por isso que nós precisamos entender, aprender, crer quem nós somos em Cristo. Porque a partir do momento que isso entrar forte dentro do nosso coração, a gente vai começar a declarar com os nossos lábios, no meio do caos, no meio aonde as coisas não estão dando certo, que nós somos altamente favorecidos, que as bênçãos do Senhor são derramadas sobre as nossas vidas. E eu não sei como elas vão vir, mas o Senhor vai mandar essas bênçãos, irmão. Tem uma história que fala que, se a gente olhar pela palavra, a Bíblia, queridos, geralmente, quando existia uma crise no mundo, o povo de Deus prosperava. Pode ter certeza que eu vou te falar. Olha só, teve uma época, Elias, ele orou para que não chovesse e 3 anos não choveu. E houve uma crise muito grande, certo? Existia uma mulher, uma viúva, aonde Deus envia Elias para este lugar, Sarepta, a viúva de Sarepta. E ele chega lá e ele foi com certeza direcionado pelo próprio Deus, né? É o que a Bíblia nos fala, é o que a palavra nos relata. E diz que chegando lá, essa mulher estava ajuntando uns gravetos, né? E ela estava ajuntando esses gravetos e o profeta Elias pediu para ela, o que você tem para comer? Porque ele estava com fome. E essa viúva, ela chega e relata, escuta, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Tô catando os gravetos aqui e eu vou fazer um foguinho, vou fazer só um bolinho e é o último que nós vamos comer. Eu e meu filho, a gente vai comer e a gente vai esperar morrer, porque não tem mais nada. Naquele instante, o profeta ele libera uma palavra sobre a vida dela. Vai lá, faz o bolo e traz para mim. Quem sabe, olhando humanamente, a gente pensa, mas que profeta egoísta, né? Poxa, caramba! Só que olhando pela ótica da graça, irmãos, isso é olhar com os olhos da fé. O Senhor não pede para a gente olhar para aquele pouquinho de farinha e para aquele pouquinho de azeite. O Senhor pede para a gente confiar, para a gente crer, para a gente depender dEle. Aquela mulher, ela tinha uma escolha. Voltar para sua casa, fazer o bolinho, assar, chamar o filho, ela sentar na mesa, metade para o filho, metade para ela e comer, e deu. Aquela palavra que ela liberou, e a gente vai esperar morrer. Ela poderia ter se cumprido sobre a vida dessa mulher. Mas do nada aparece um doido, que se chama profeta,
e diz: escuta, eu quero que você vá lá e faça o bolinho e traga para mim comer. Ela foi para dentro de casa e ela tomou um posicionamento de fé. Ela fez o bolinho e ela trouxe para o profeta. A palavra de Deus diz que nos próximos 3 anos, aonde aconteceu a seca, continuou aquela seca, foi bem no início da seca ali, os próximos anos, vamos falar assim, ela continuou comendo, tendo comida para dentro da sua casa, porque a farinha brotava da panela e o azeite da botija. O Senhor não permitiu que faltasse. O que é isso? Favor. Favor, graça. Outra história é a história de Isaac. Isaac tinha semente nas mãos e ele estava num tempo onde existia uma escassez, uma seca muito grande, uma crise no mundo. E diz a palavra que ele decidiu pegar aquela semente e ir para o Egito para plantar, porque ali onde ele estava não ia produzir, porque estava seco, estava árido, não tinha uma perspectiva. Só que Deus fala com Isaac. Deus diz para Isaac plantar naquele lugar, porque não importa, querido, aonde você está trabalhando, não importa o lugar onde você está inserido, não importa o local, você tem que entender que se eu e você, nós entendemos que nós vivemos da graça e que nós somos altamente favorecidos e que o derramar das bênçãos do Pai está sobre as nossas vidas, não porque nós estamos fazendo algo, não é pelo nosso esforço próprio, mas sim porque Cristo pagou o preço. Cristo foi que conquistou essa bênção para nós. Quando nós entendemos isso, querido, nós temos esse entendimento que aonde nós estivermos, ali está a bênção de Deus sobre a nossa vida. E Isaac, ele poderia tomar a decisão. Não, será que era de Deus mesmo essa palavra? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será? Ou foi a voz da minha consciência? Ou quem sabe foi quem sabe? Ele tomou uma decisão, ele não foi para o Egito. E ele diz que naquele ano, ele plantou naquele local onde estava seco, onde estava árido, onde ninguém estava plantando, porque não tinha como ver algo crescer naquele local. E a palavra de Deus diz que Isaac colheu 100 por 1. Quer dizer, cada semente que ele plantava, essa semente multiplicava 100 vezes mais. Eu e você, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. E nós precisamos crer, porque Isaac creu. Assim como aquela viúva de Sarepta creu. Eles não comeram a semente, eles entregaram a semente. O profeta representa Deus. A voz de Deus falada para Isaac representa Deus falando. Então nós temos que ter esse entendimento que hoje eu e você nós precisamos entregar as nossas preocupações, as nossas angústias. Quem sabe aquela coisa, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter esse entendimento para conseguir pagar essas contas? Meu Deus, quem sabe você tá todo atarantado, mas eu quero dizer para você, comece a entender quem você é em Cristo, comece a declarar que esse favor está sobre a tua vida. Você é altamente favorecido por Cristo. E Deus, Ele faz a obra sobre a tua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Efésios 1:2, ele vai falar sobre isso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Então, quando ele diz, escuta, Jesus te dê graça e paz. Ele está dizendo, escuta, dê graça. Favor imerecido. Então, nós somos altamente favorecidos através de Cristo. A quarta coisa que eu quero falar, eu e você, quem eu sou em Cristo? Então,
Acabamos de falar que nós somos altamente favorecidos. A quarta coisa, que eu e você nós somos em Cristo. Nós temos paz, uma paz concedida, como nós acabamos de ler. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Gente, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Nós não somos essas pessoas que o mundo dizem, eu estou procurando paz. Pessoas angustiadas, pessoas cheias de traumas, complexos, apavoradas. Quem eu sou em Cristo? Dentro de mim, eu e você, nós recebemos uma paz. Amém? O que eu tenho através de Cristo? Quem eu sou em Cristo? Eu tenho essa paz dentro de mim. Amém? E o que é essa paz concedida que nós estamos falando? É uma sensação completa e verdadeira de bem-estar em todas as áreas da nossa vida. E aí tem gente que pensa assim, a paz depende da situação, a paz depende daquilo que eu estou enfrentando, daquilo que eu estou passando, a paz depende das circunstâncias que eu estou vivendo. E olha, eu vou falar para você, hoje nós vivemos num momento crítico no mundo, aonde se elevou muito o número de pessoas depressivas, angustiadas, com síndromes, até por causa dessa questão, isolamento, essa questão de notícias ruins, não tem uma notícia de esperança, não tem uma notícia positiva, são só palavras negativas, são só palavras que trazem peso, que trazem, né, a negatividade sobre a vida da pessoa. Então, assim, há muitas pessoas que estão com falta de paz. Não conseguem ter paz, não conseguem dormir, não conseguem descansar, não conseguem desligar a mente, não conseguem. E a grande maioria acha que a paz ela é dada através das circunstâncias, mas eu quero dizer para você, você está com o pensamento errado sobre isso. Se você pensa que você tem paz porque a tua vida vai bem, ou se a tua vida não vai bem, então você não tem paz, eu quero dizer para você, você não entendeu quem você é em Cristo. Porque quando eu estou em Cristo, eu tenho paz. Eu tenho paz no meio da guerra, no meio da situação. Eu posso estar aqui passando ao redor tudo que eu tiver que estar enfrentando, só que a paz, ela não depende da circunstância. A paz depende de Cristo. E em Cristo, Deus me dá a sua paz. A paz vem de Cristo. A paz ela não está relacionada à situação, à circunstância, à adversidade, mas essa paz é colocada dentro de você. Olha só. Em meio às piores situações que você pode estar vivendo. Você respira fundo. E quando você deita lá na sua cama, lá no seu travesseiro, você consegue dormir porque você tem paz. Você não fica virando de um lado para o outro, preocupando, pensando como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Não! Você vai descansar. Porque você tem essa paz dentro de você e você sabe quem está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E, queridos, Filipenses, o capítulo 4, o versículo 6 ao 7, diz o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Olha só, aqui começa já o princípio para você entender o que é essa paz.
Você ora para quem? Para Deus. O poder não está em mim, o poder não está em ninguém, o poder está em Deus. Então a gente ora para quem? Para Deus. O poder está nele. É Ele que é o Todo-Poderoso, é Ele que tem o controle, é Ele que é o Deus do tempo e do espaço, Ele é o dono de todas as coisas. Só que aqui me chama a atenção que diz o seguinte, é para você estar pedindo a Deus daquilo que você precisa. Mas no mesmo instante que você acabou de pedir, você já tem que estar agradecendo por tudo que Ele já fez. E aí vem a pergunta, o que Cristo fez por você na cruz do Calvário? Ele alcançou as bênçãos, Ele alcançou essa paz, Ele alcançou a cura, Ele alcançou a prosperidade, Ele colocou riqueza sobre a tua vida, Ele se fez pobre, Ele se fez maldito, Ele foi envergonhado, Ele foi ridicularizado, Ele se calou para que hoje você pudesse ter voz, para que você pudesse falar, para que você pudesse declarar. Tudo Ele já fez, então é isso que está pedindo. Escuta, não vivam preocupados, mas comece a agradecer por aquilo que já foi feito. Comece a agradecer. Ai, Senhor, eu tô com esse problema. Senhor, eu tô com esse problema, tô com essa dificuldade, mas já te agradeço porque eu creio. Eu acredito, eu tenho fé que o Senhor vai estar fazendo a obra. Pronto, descansa. E o versículo 7 diz assim, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Tá vendo? Essa paz, quem nós somos em Cristo? Nós temos essa paz. Quem eu sou em Cristo? Uma pessoa que tem paz. Eu vivo a paz. Eu começo a entender que essa paz não é por circunstâncias, não é por isso, não é por aquilo, mas é por Cristo. E outra coisa, aqui diz que, e vocês experimentarão. Quando? A partir do momento que você começa a agradecer por aquilo que Ele já fez. Quando você agradece por aquilo que Ele já fez, você começa a experimentar a paz que excede todo o entendimento. Porque quando eu oro, quando eu peço, mas desde já eu estou agradecendo, crendo, confiando que Ele já está fazendo, irmão, instantaneamente vem a paz. Que excede todo o entendimento, porque humanamente a gente não consegue entender de onde vem essa paz, mas essa paz está vindo. Essa paz que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Isso aqui é poderoso, irmão. Guarda esse versículo. Guarda esse versículo quando você estiver lá com ansiedade. Guarda esse versículo, leia esse versículo, coloque esse versículo dentro do teu coração quando você estiver com síndromes, com depressão, com tristezas, com guerras, com lutas, com dificuldades que, quem sabe, olhando você diz, eu não consigo. Você não consegue, pelo teu esforço você não vai conseguir. Mas tem alguém que já pagou o preço, que já conseguiu tudo isso por você, Cristo. Creia nele, creia na graça. Quinta coisa para a gente finalizar. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Quem eu sou em Cristo? Eu sou um abençoado com todas as bênçãos espirituais. É isso que eu sou. Quem eu sou em Cristo? Um abençoado. Uma abençoada. Com todas as bênçãos espirituais. E olha só, Deus tem dado bênção sobre bênção. Sobre bênção, escuta bem, Deus tem dado bênção sobre bênção. Sobre bênção em Cristo para cada filho. Você é filho? Você é filha? Você já aceitou Jesus na sua vida? Você já se tornou membro dessa família? O Senhor já te adotou como filho? Então, queridos, o Senhor tem dado bênção sobre bênção sobre bênção em Cristo. Através de Cristo, você está recebendo bênção sobre bênção, né? Sobre a vida dos seus filhos. João 1,16
na Nova Versão Transformadora, diz assim: de sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Uau! Graça sobre graça. De sua plenitude, algo pleno, algo completo. Não é algo que ainda tá para ser feito, algo que ainda tem que ser concluído. Não, eu quero falar de algo que já foi feito na sua plenitude. Plenitude quer dizer obra concluída, feito por completo. Aqui diz: de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Mas eu não me sinto assim. Quem sabe você está dizendo, mas eu não me sinto assim. Eu quero dizer para você, este é o ponto. Nós precisamos crer que todas as bênçãos celestiais, espirituais, estão sobre as nossas vidas. E que graça sobre graça, graça sobre graça, estão sobre nós. Amém? Graça sobre graça está sobre nós. Se você tem essa fé, essa convicção, porque graça é você crer naquilo que Cristo fez. Amém? Em Efésios 1:3 vai falar sobre isso. Ali na sua Bíblia vai estar escrito também, confere com a pastora, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Da onde que vem as bênçãos mesmo? É do céu. Ai, Senhor, derrama tuas bênçãos. A gente não pede assim? Ai, Senhor, me abençoa, a grande maioria. Olha para o céu e pede o derramar das bênçãos. Mas a palavra de Deus diz que todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo. Quem você é em Cristo? Você é um abençoado que tem todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais que estão sobre os céus, todas as bênçãos estão sendo derramadas sobre a tua vida. E essas bênçãos não estão lá guardadas num baú, num caixote dourado, para quando você chegar diante do Senhor, Ele abrir aquele caixote e dizer: escuta, aqui tá tuas bênçãos. Que valia nós vamos ter no céu, ter as bênçãos lá, gente? Lá é a própria bênção. As bênçãos celestiais são para esse tempo de agora. Não é uma coisa que está sendo guardada, preparada para nós no porvir. É algo que nós precisamos viver agora. Mas para mim viver agora eu preciso crer. Eu preciso acreditar que eu sou abençoado. E que as bênçãos que estão nos céus, as bênçãos que o Senhor tem, elas estão sendo derramadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós somos abençoados. Amém? Então eu e você, nós devemos lembrar diariamente as incríveis bênçãos que nós temos recebido no caminhar. Quantas bênçãos você já recebeu? Consegue contar na mão? Gente, se a gente fazer conta, a gente só num dia a gente já vê quantas bênçãos são liberadas, são derramadas. E às vezes a gente nem tá nem aí, nem tá crendo. Imagina você crendo, você acreditando nessa palavra. Você entendendo quem você é em Cristo, né? Então, nós vamos entender que as bênçãos estão disponíveis através de Cristo. Se eu creio na graça, naquilo que o Senhor conquistou, que essa graça não foi nada feito por esforço próprio, o esforço todo foi de Cristo. Então a minha convicção, minha fé tem que estar nele, não em mim, não naquilo que eu faço, não na minha obra, não naquilo que eu consigo fazer, naquilo que eu sou bom em fazer, mas nele. Tudo tem que estar focado nele. E quando eu entendo isso,
E para mim viver isso diariamente, eu preciso lembrar diariamente, irmão, dessas bênçãos disponíveis e caminhar nelas. Caminhar nesse caminho de bênção. Mas como assim, pastora? Caminhe através de Cristo, através dessa graça. Porque através dele nós somos grandemente abençoados. Quando entendemos quem somos em Cristo e que através dele recebemos tudo que está nele e o que ele está em nós, vivemos nessa nova identidade. Poderoso isso. Guarde isso dentro do teu coração. Amém? A gente vai fechar o dia de hoje, essa série, né? A gente vai continuar falando sobre essa série, quem nós somos em Cristo. Mas eu quero fazer uma oração por você. E eu espero, de verdade, que você venha entender. Quem sabe você vai precisar ouvir essa palavra não só uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Mas faça isso até você entender quem você é em Cristo. Porque a partir do momento que você entender quem você é em Cristo e você crê nessa palavra que nós estamos liberando sobre a tua vida hoje, queridos, a tua vida vai mudar. Maneiras, atitudes, ações e reações vão mudar sobre a tua vida em nome de Jesus. E a primeira coisa que começa a mudar é a tua mente e o teu coração. Amém? Então, vamos orar? Receba essa oração nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer, queremos te glorificar, queremos te bendizer, Senhor. Nós somos gratos por tudo aquilo que nós temos recebido, através da tua palavra, através da tua graça, através do teu amor, através, Senhor, de tudo que foi conquistado naquela cruz, de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecemos porque vemos, cremos, estamos declarando que nesse tempo onde o mundo vive uma crise, o povo de Deus vai prosperar. Nós cremos e declaramos e agradecemos que nesse tempo os teus filhos, Pai, os teus filhos, Pai, os teus filhos serão altamente favorecidos, grandemente abençoados, profundamente amados, porque sabemos que isso é a graça pura sobre nós, mas que eles vão ter essa convicção dentro do coração deles, Pai. Isso vai estar dentro dos seus corações, das suas mentes, Senhor, queimando, ardendo, e o teu Santo Espírito ali falando e fazendo a obra, em nome de Jesus. Queremos te agradecer pelas oportunidades de mais uma vez poder entrar nessa casa, de falar junto dessa família, falar junto dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, Senhor, que tem nos acompanhado, Senhor. Ó Deus, abençoa a vida destes, Pai. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que o teu Santo Espírito vá de encontro a cada um desses, Pai, e que essa ministração que acabamos de fazer, ela realmente venha ser incutida dentro dos seus corações e através do teu Santo Espírito, Senhor, que faz lembrar cada palavra, o teu Santo Espírito que nos ensina, o teu Santo Espírito que nos capacita, o teu Santo Espírito que faz a obra, ele venha fazer essa obra, porque a palavra foi liberada. Eu sei que agora, Senhor, a obra é do Espírito Santo. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu venha nos abençoar, Senhor. Te agradecemos por mais esse dia. Queremos colocar desde já o domingo em família na tua presença, Pai. Amanhã, que é domingo, Senhor, nós vamos estar com a nossa família, Senhor. Abençoa poderosamente, Senhor. Faz a tua obra. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, desse Covid, dessa pandemia do inferno, Senhor, que não tenha poder sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, mas que o sangue do Cordeiro esteja sobre nós, nos lavando, nos revestindo e nos guardando, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Amém.